Nação corintiana, aqui é o Rocorim, trazendo informações sobre o nosso Coringão. Bom, o Corinthians está atrás de 5 jogadores, né? E está atrás de um zagueiro, atrás de um lateral, atrás de um volante, atrás de um meio-campista e atrás de um atacante. E só que assim, nesse exato momento, como a gente pode perder o Bruno Mendes, o Corinthians está atrás realmente de um zagueiro, que vai fortemente em cima de um zagueiro. Vai correr atrás de um zagueiro nesse exato momento, porque a gente pode correr o risco realmente de perder o Bruno Mendes, que a chance é grande. Mas enfim, então é assim, diferente de outros anos, né, de outros meses também, não é o técnico, ele não escolhia o jogador, quem escolhia o jogador era a diretoria. Já agora não, agora o Luxemburgo ele fez uma lista, né, de jogadores e aí mandou com que o Duílio fosse atrás. Porque é a forma que o Luxemburgo sempre trabalhou, né, nos clubes por onde ele passou. Então é isso que ele pediu. E assim, querendo ou não, o Duílio ele baixou a cabeça, porque para outros técnicos ele não baixava a cabeça e ele que escolhia. Temos uma boa notícia: o Renato Augusto, junto com o Fagner e o Cássio, treinaram junto no coletivo ontem, né, na sexta-feira, e treinaram normal, principalmente Renato Augusto com bola e tal. E assim, só que assim, eles treinaram com os jogadores que participaram menos de 45 minutos no jogo do Argentino Júnior, né, contra eles. E só que assim, não deu nenhum problema e parece que tá tudo bem. E querendo ou não, o Renato Augusto já pode ser até relacionado para o jogo para ficar no banco. Titular eu duvido um pouco. Mas é bom porque, querendo ou não, ele já entra antes do jogo contra o próprio Atlético Mineiro, né? Então, ele, assim, querendo ou não, ele já dá ali uma renovada, né? Porque faz tempo que ele não entra em campo. Mas enfim, o Pablo, o staff do jogador, que é do Flamengo, anda conversando com o Corinthians. Só que assim, o Corinthians está atrás de um zagueiro, realmente, tal. O que emperra é o salário alto, que é 600 mil. E assim, o Flamengo ele aceita até o empréstimo do jogador, né? Tem muitos aí que tá falando, mas o Corinthians não tem dinheiro para comprar, só que ele aceita o empréstimo, tendo que você tem que arcar com mensalmente o salário 100% do atleta, porque também o vínculo do Pablo com o Flamengo é muito grande, então acho que é até 2026, se eu não me engano. E então assim, o contrato é bastante tempo. Assim, o Corinthians está precisando de zagueiro. Se caso o Lucas Veríssimo, que está praticamente quase fechado, não vier, o Pablo seria muito bom, né? E vamos falar sobre o Pedro. Bom, ele nunca mais jogou, né? Nunca mais entrou. Ele fez 6 jogos pelo Corinthians, 2 como titular. O último jogo dele foi contra o Fortaleza. Só que assim, não dá para entender porque o Luxemburgo, o que ele falou? Ele entrou como técnico no Corinthians e aí logo depois ele teve jogo e tal, né, contra o Del Valle e tal, e aí ele falou para a diretoria que não deixasse o Pedro ir lá para a seleção sub-20 disputar o Mundial, que o Corinthians precisaria muito dele. Só que assim, de lá foi ele falar isso, de lá para cá ele não coloca o moleque mais para jogar. Então eu não sei o que está acontecendo. Muitos falam que ele é craque, isso e aquilo. Até agora ele não fez nada. Outra coisa também que pesa, assim, meses lá atrás, que foi o ano passado, colocou uma multa lá no jogador de 120 milhões de euros, que dá 500 e poucos milhões de reais. Então é assim,
Então colocaram o cara, um moleque como craque, e até agora ele não tá jogando. Quem jogou ainda no lugar dele lá no Fortaleza, que entrou no segundo tempo, foi o Biro, que ainda fez alguma coisa. Fez lá, ainda deu um rolinho lá num dos jogadores, ainda fez aquela pressão em cima dos jogadores do Fortaleza lá na hora que ele entrou. Mas assim, e o próprio Wesley, querendo ou não, os últimos jogos que ele jogou bem. Foi poucos minutos, mas jogou bem. Mas assim, tipo, não dá para entender. E o que acontece? A gente tá falando do Pedro, e o Neto praticamente cravou que o Pedro está sendo vendido ao Arsenal no fim do ano. Que no fim do ano, quando acabar tudo até a temporada, ele vai para o Arsenal. Bom, é assim, se isso realmente for verdade, tipo assim, o Corinthians tem contrato com ele longo aí, até 2026. Então, se quebrar o contrato, vai ter que pagar 500 e poucos milhões. Só que, como a gente conhece o Duílio, ele não vai fazer isso. Ele vai vender até por mais barato, ou quebrar o contrato. Tipo, a gente conhece muito bem o Duílio. Ele muda da água pro vinho. E aí, não bastasse isso, né, querendo já do Pedro, que é uma bomba, ele sendo vendido. O cara nem jogou direito no Corinthians, já vai ser vendido. Corinthians! Bom, por falar em problemas, o Corinthians havia demitido o Flávio Oliveira um tempo atrás e contratou o Antônio Melo, né, para suprir a ausência dele e tal. E porque também o Flávio de Oliveira não vinha desempenhando um bom papel, né, no clube. Tinha muitos jogadores lesionados, o rendimento do time estava muito abaixo do esperado, enfim. Aí o Corinthians demitiu ele, só que assim, ele tem contrato até o fim do ano. Então, enquanto ele não se ocupa em algum trabalho, em algum local ou em algum clube, o Corinthians vai ficar pagando o salário dele até o fim do ano. Ou seja, haja burrice, né? Porque, tipo assim, o cara não trabalha, continua nem trabalhando no Corinthians, o Corinthians vai ficar ainda pagando o salário dele. Parabéns pro seu Duílio, né? Muito, ele pensa no clube assim, coisa fenomenal. Isso porque ele falou que cuidaria da parte mais de arrecadação. Você imagina quando soltarem realmente os valores do ano inteiro, no fim do ano, né? Mas enfim, então é assim, é muita burrice isso, e assim, não dá para entender essas coisas que esses presidentes do Corinthians fazem, tanto do Duílio quanto André Sanches, tudo farinha no mesmo saco. Mas enfim, o Paulinho, ele teve a contusão dele lá, né, na Argentina, e ele saiu chorando e tal, e na sexta-feira, né, ontem, ele iria fazer os exames e tal, para ver o diagnóstico, para ver se ele ia operar ou não. Bom, eles foram lá, fizeram o exame e deu inconclusivo, ou seja, não conseguiram ver nas imagens qual o tamanho da lesão realmente, porque está muito inchado o joelho dele. E querendo ou não, aí vai colocar mais uns 10 dias. E aí, assim, simplesmente a gente já não vai ter contra o Fluminense agora, não vamos ter contra o Atlético Mineiro, e possivelmente a gente não vai ter por ele por vários meses aí, porque eu acho que ele vai acabar tendo que operar novamente, fazer alguma cirurgia, porque pode ter afetado realmente o mesmo local onde ele simplesmente meses atrás, né, tinha feito lá, operado. Assim, é
é complicado pro atleta isso. E a gente fica, assim, querendo ou não, com pena do jogador, porque ele tem história no Corinthians, né? E ele vinha jogando, e ele vinha nos últimos 2 jogos aí, ele tava dando raça, dava para ver isso. Ele tava jogando muito bem. Tanto é que quando ele saiu, o rendimento do time do Corinthians caiu e muito. Assim, tipo, não foi pouco, né? Mas enfim. E agora o Bruno Mendes. O Bruno Mendes até agora simplesmente não aceitou, né, o salário aumentado que o Corinthians ofereceu. Aí fica com uma conversa que o Corinthians não mandou nada, o Corinthians fala que mandou e nada é acertado. É assim, simplesmente. Ele tá fazendo jogo duro para aceitar realmente o salário que ele quer. E só que assim, eu entendo uma coisa, igual o Corinthians fala que o do Pablo, a situação do Pablo. Não aceita porque é 600 mil. Ele pediu 700 mil. Só que assim, o Pablo tem 31 anos. O Mendes, ele tem 23. Então, tipo assim, 100 mil a mais. E outra, ele é novo e o Corinthians tem 70% do passe dele. Cara, eu acho que era melhor já o Corinthians ceder isso pro atleta do que perder ele totalmente de graça para outro clube, porque já tem 4 aí conversando com ele, 4 clubes interessados e já conversando com os dirigentes lá do jogador. Então, assim, se o Duílio não fizer alguma coisa em relação, sabe, não aceitar, ceder e tal, a gente vai perder o jogador. E vai perder, eu acho que 20 milhões. Então é muito dinheiro, sabe? E ainda mais a gente que tá precisando, pelo amor de Deus, cara. Se a gente perder esse jogador, o Duílio, sei lá, se a torcida ficar quieta, vai ser uma coisa de outro mundo, porque vai ter que ir pra cima dele. Mas enfim, são essas a notícia, né? E no domingo vamos aí torcer, né, pro Coringão ir pra cima com tudo do Fluminense. E querendo ou não, esperamos que o Renato realmente volte, né? Entre em campo, já, mesmo que for no segundo tempo, pouco tempo, mas já é querendo ou não, uma solução. Mas é isso, agradeço a vinda, senta o dedo no like, se inscrevam e até a próxima. Valeu, fui!